Bom dia, eu sou o professor Felipe e hoje nós estaremos estudando quadriláteros. Nós vamos primeiramente conhecer os quadriláteros. Ângulos internos. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Esse aqui é o resultado, diria, mais importante que nós temos no momento sobre os quadriláteros. Mas o que é um quadrilátero? Quadrilátero é uma figura geométrica que possui 4 lados. É um polígono de 4 lados. E temos alguns quadriláteros especiais. Paralelogramo é um deles. Paralelogramo é um quadrilátero que possui 2 pares de lados opostos paralelos. Consequentemente, observa, vai ter 2 pares de lados opostos paralelos e de mesma medida. Então, o lado AB tem a mesma medida do lado DC e o lado AD tem a mesma medida do lado BC. E, consequentemente, os ângulos opostos vão ter a mesma medida. Ângulos opostos vão ter a mesma medida. Diagonais do paralelogramo. As diagonais de um paralelogramo se cruzam nos pontos médios. Então, esse ponto M aqui é o ponto médio da diagonal AC. Então, AM tem a mesma medida de MC e é o ponto médio da diagonal DB. Então, DM tem a mesma medida de MB. Retângulo. Retângulo é um paralelogramo. Se é um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. Então, o primeiro resultado. Além disso, possui 4 ângulos retos. Ângulos de 90 graus. Por isso recebe o nome de retângulo. Porque tem os 4 ângulos retos. Diagonais de um retângulo. As diagonais de um retângulo possuem a mesma medida. Então, a diagonal BD tem a mesma medida da diagonal AC. Por BD ter a mesma medida de AC, e além disso, ele ser um paralelogramo e as diagonais se cruzarem no ponto médio, temos que AM tem a mesma medida de MC e que BM tem a mesma medida de MD e assim por diante, né? Todos aqui vão ter a mesma medida, todos esses segmentos. Losango. Losango é um paralelogramo, portanto tem os lados opostos paralelos e de mesma medida. E além disso, os 4 lados têm a mesma medida. Então temos aí o losango, um paralelogramo que possui os 4 lados de mesma medida. As diagonais do losango, além das propriedades herdadas dos paralelogramos, que ter as diagonais cruzando no ponto médio, né? Essa medida aqui, essas duas medidas são iguais e essas aqui. Além disso, o losango tem a propriedade das diagonais se cruzarem formando um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares. E além disso, elas ainda são bissetrizes dos ângulos do vértice. Então divide o ângulo do vértice exatamente ao meio. Então esse ângulo tem a mesma medida desse. Esse ângulo é a mesma medida desse. Este vai ter a mesma medida desse. E esse aqui é a mesma medida desse. Como é losango, tem os 4 lados de mesma medida. Então, se você observar o triângulo ABC, é um triângulo isósceles. Então, os ângulos da base também têm a mesma medida. Muito interessante. Quadrado. Quadrado é um paralelogramo, portanto tem
seus lados aqui opostos, paralelos e de mesma medida. Além disso, tem todos os lados de mesma medida. É um retângulo. Por ser retângulo, tem os 4 ângulos retos. Tá? E eu já adiantei, mas por ser losango, aqui tem os 4 lados de mesma medida. Então o quadrado é paralelogramo, é retângulo e é losango. Diagonais do quadrado. Como ele é um paralelogramo, se cruzam no ponto médio. Como ele é um retângulo, as diagonais são congruentes. Por ser losango, elas se cruzam formando ângulo de 90 graus. São perpendiculares e são bissetrizes dos ângulos aqui dos vértices. Então o quadrado é um paralelogramo muito importante. Ele conserva muitas propriedades. Trapézio. Quadrilátero que apresenta um par de lados paralelos. Observe que basta ter um par de lados paralelos. Aqui não falou que tem apenas um par de lados paralelos. Se tem um par, é trapézio. Se tem 2 pares de lados paralelos, é paralelogramo, mas não deixou de ser trapézio, porque quem tem 2 tem 1. Então todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo. Então o retângulo é um trapézio, quadrado é um trapézio, losango é um trapézio. A base, os lados paralelos aqui. O menor nós chamamos de base menor. E o maior nós chamamos de base maior. Agora, os que não são paralelos necessariamente, os que não são necessariamente paralelos, nós chamamos de lados. Vamos chamar de lados aqui. Tá? Vamos usar essa notação. Tipos de trapézio. Temos o trapézio retângulo, que possui 2 ângulos retos. Possui 2 ângulos retos. É um trapézio retângulo. Temos o trapézio escaleno, que tem os lados de medidas diferentes. Observe que nós não estamos nos referindo às bases, tá? Os lados de medidas diferentes. Temos o trapézio isósceles, que tem os lados de mesma medida, os lados que não são base, é lógico. Esses aí são os trapézios. Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. E o perímetro é a soma de todos os lados. Voltando aqui no trapézio, então, como esse trapézio de baixo aqui é isósceles, ele tem os ângulos da base de mesma medida. Tá? Os ângulos da base vão ter a mesma medida. E como a soma tem que dar 360 graus, se aqui for x e aqui for y, somando, vamos ter que 2x mais 2y igual a 360 graus. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, 2x mais 2y tem que dar 360 graus. Isso implica que x mais y tem que dar 180 graus. Se você somar os ângulos da direita ou da esquerda de um trapézio, tem que dar 180 graus, sempre, tá? Eles são sempre suplementares. Então, muito obrigado, bons estudos para todos vocês. Qualquer dúvida, poste que nós estaremos te respondendo. Deus abençoe.